Vamos nesse instante, fechando nossos olhos materiais, nos desligando de toda a tribulação do dia, de todos os nossos problemas, esvaziando nossa mente, esvaziando nosso coração de todo sentimento negativo. Vamos cumprimentando nosso mentor individual, esse anjo da guarda que nos guia, nos auxilia, nos ampara. Vamos cumprimentando toda a equipe espiritual que se faz presente, pedindo a eles que nos protejam, que estendam um cordão de isolamento ao entorno desta casa de oração e estudos, para que nenhuma negatividade atrapalhe o dia de hoje. Vamos nos ligando com Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, que tantos exemplos nos trouxe, que tantos exemplos nos deixou. Vamos pedindo a Ti, Mestre, que sempre interceda por nós junto ao Pai, que sempre nos guie até esse Pai de amor, de misericórdia e de bondade. Agradecemos desde já a oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um dia de aprendizado, para mais um dia de oração. E assim, preparados que estamos, com os nossos corações ao alto, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque só teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. E se eu pisar aqui, não me toque, tá? Aqui hoje está bem tecnológico, então... Me chamo Tiago, eu faço parte daqui da casa, sou um dos voluntários e hoje a gente vai conversar um pouquinho. Muito obrigado. Sempre que quem já me assistiu alguma vez dando palestra aqui, sabe que eu sempre começo com muito obrigado, pois a presença de vocês é muito importante para mim, porque vocês vindo, eu também tenho que vir. Então, obrigado mesmo pela participação de vocês. Hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem trazer para a gente uma frase que Jesus disse há mais de 2000 anos atrás, que é: meu reino não é deste mundo. Para a gente pensar em reino e mundo, e não é deste, a gente tem que parar e pensar um pouquinho sobre a questão de vida futura. O que Jesus será que ele quis dizer com meu reino não é deste mundo? O que será que ele estava querendo passar para os judeus da época, para os romanos, para todo aquele povo, sobre a questão de reino, sobre a questão de vida? Se a gente pensar na vida como sendo apenas aqui na Terra, ou apenas esse plano, esse planeta nosso, a gente vai chegar a um ponto que a gente vai ver muita injustiça. A gente vai ficar inconformado da gente fazer o bem e ter tanta gente fazendo o mal. Né? A gente vai ficar inconformado de aparecer desafios como apareceu em 2020 e muita gente se partir por causa de um vírus que a gente nem consegue enxergar. A gente tem que ficar distante fisicamente por conta de um organismo que a gente não consegue ver. Se a gente pensar em vida futura, a gente se acalenta, a gente acalma e amansa o nosso coração. E é isso que Jesus veio passar para a gente. Só que ele, naquela época, ele não conseguia falar todas as palavras, porque o povo da época, muitos de nós, de repente, estavam encarnados naquela época, não conseguiam entender.
Então, o Espiritismo veio trazer para a gente uma forma um pouco mais fácil de entender certos ensinamentos de Jesus. Quando ele fala sobre reino não é deste mundo, ele claramente está dizendo que existem outras moradas, que a nossa felicidade não é aqui. Porque muitos de nós aqui, quem aqui é feliz 100%? Quem não tem um momento de tristeza? Quem aqui não tem um momento de desafio? Todos nós temos. Para isso que a gente encarnou. Se a gente pensar só na nossa vida agora, a gente vai ficar muitas vezes bravo, chateado, mas a gente tem que lembrar que a nossa felicidade também não é deste mundo. A gente vai encontrar a verdadeira felicidade num outro plano, numa outra morada. Mas, para que a gente consiga estar numa morada melhor que a gente está hoje, a gente precisa do quê? Seguir os exemplos de Jesus. Difícil? Fácil? Simples. Mas é trabalhoso. É desafiador. Principalmente por conta dos nossos defeitos, daquelas virtudes que a gente ainda não colocou em prática. Totalmente. A paciência, o amor ao próximo, em todo aqueles ensinamentos de Jesus. Então, quando ele vem falar para a gente sobre isso, ele é questionado: sois rei? E ele sempre respondeu: eu sou rei, mas não aqui na terra. Porque se eu fosse rei aqui na terra, as pessoas que me seguem me tirariam dos desafios da terra, ou seja, estariam me protegendo. O que ele quer dizer com isso? Que o verdadeiro reinado dele, a realeza de Jesus, vamos dizer assim, era no plano espiritual. Que ele veio de lá para cá para nos ensinar, para nos trazer conselhos, exemplos de vida. Então, quando ele fala, eu sou rei, sim, vós está me dizendo que eu sou rei aqui, mas, na verdade, a minha morada é no plano espiritual. Por quê? Porque naquela época, e aí hoje em dia também, quem que a gente geralmente vê como uma figura de rei, rainha ou alguém que está no poder? As pessoas que são chaves, vamos dizer assim, né? Só que nesse mundo a gente tem muito materialismo, a gente tem muito apego, a gente se apega muito às coisas materiais. A gente sofre, às vezes, porque a gente não conseguiu comprar algo, ou porque o nosso irmão, nosso vizinho tem algo melhor que a gente. A gente sofre por isso. Só que uma velha máxima que muita gente já deve ter ouvido é que caixão não tem gaveta, certo? Ou seja, tudo que a gente conquistar aqui de material, aqui vai ficar. Ponto. A gente não vai conseguir levar. Que bom, né? O que a gente vai levar para outra morada? As nossas atitudes benfazejas. Aquilo que a gente tem dentro de nós, que está guardado no espírito, que é todo o sentimento, todas as nossas virtudes, mas também os nossos defeitos. Isso a gente vai levar. Como a gente é aqui, a gente vai acordar no plano espiritual sendo da mesma forma. Só que a diferença é que aqui eu consigo enganar o meu próximo. Eu consigo colocar uma máscara em mim, vamos dizer assim, e parecer que eu sou uma pessoa boa. Mas no fundo, o meu sentimento não está sendo tão benéfico assim, tão bom assim. Só que no plano espiritual, toda essa roupagem, essas máscaras que todos nós seres humanos usamos aqui, vão cair. Ou seja, quando a gente acordar, a gente vai acordar num plano em que a gente está mais afim, ou seja, temos mais afinidade, seja num plano mais evoluído ou num plano menos evoluído, de acordo com o quê? Com o que a gente realmente é. Então, a hora de trabalhar todas as nossas virtudes e tentar corrigir um pouquinho nossos defeitos é aqui, agora. Por quê? Justamente para a gente ir construindo, jogando o tijolinho para o lado de lá e ir construindo a nossa casa. Se todos tiveram a oportunidade de assistir ou de ler o livro Nosso Lar, André Luiz, aqui na Terra, ele era uma espécie de autoridade. Ele era médico, né? Então ele tinha pessoas que confiavam nele.
que acreditavam no que ele dizia. Onde que ele acordou no plano espiritual? No umbral. Por quê? Porque o sentimento dele, as qualidades e defeitos, fizeram com que ele fosse para um local onde ele precisaria trabalhar todo esse sentimento. Quem não assistiu, eu recomendo que assista o filme ou leia o livro, porque é bem interessante. Então, quando Jesus vem nos mostrar que existe vida futura, ele vem mostrar para a gente que não importa o quanto de desafio a gente tenha nesse mundo, nesse planeta Terra, as coisas vão melhorar. Desde que a gente trabalhe nós mesmos, a gente mesmo, para isso. É uma espécie de troca, vamos dizer assim. Eu tenho que ser bom para que eu consiga ir para um plano bom. Se eu não for tão bom assim, eu vou para um plano não tão bom assim. Mas todos nós caminhamos para quê? Para sermos igual a Jesus. Ele já dizia que se vós tiveres a fé como do tamanho de um grão de mostarda, podeis fazer igual a mim ou até mais. Ou seja, Deus não escolhe um ou outro. Nós mesmos temos capacidade para chegar a sermos crísticos, desculpa. Ou seja, sermos igual a Jesus Cristo. Todos nós temos essa capacidade. Senão Deus teria escolhido um filho ou outro. Então todos nós temos essa capacidade. Todos nós vamos ser igual a Jesus Cristo. Mas depende de quem? De nós. Apenas de nós. Esse capítulo, ele traz bastante informação sobre essa parte de ser feliz aqui na Terra. A gente não pode ser feliz aqui? Claro que a gente pode. Mas a gente não deve depositar a nossa felicidade em coisas materiais. Tiago, a gente não pode querer ter um carro novo, uma casa nova? Claro que a gente pode. Nós temos que fazer planos, né? Eu vou trabalhar, eu vou conquistar. Não é errado. Porém, é errado eu colocar a minha felicidade nas coisas materiais. Eu ficar com aquela angústia, aquela sensação de apego e aperto nas coisas materiais. Porque meu vizinho comprou um carro novo, eu também tenho que comprar. Porque meu vizinho isso, eu também tenho que fazer. Porque fulano... Não. Cada um tem sua prioridade. Muitas vezes, para mim, o que importa é uma roupa nova. Para o meu próximo é uma viagem. E está tudo bem. Só que a gente não pode ficar com aquele sentimento de, nossa, tá vendo? Aquela pessoa comprou um carro novo, deve estar fazendo isso, aquilo. A gente já está sendo invejoso, orgulhoso, egoísta, maledicente. Tudo isso daqui é ponto negativo para nós mesmos. A gente geralmente vê o que o próximo tem ou não tem, mas a gente não vê o que ele faz ou deixa de fazer para ter. Infelizmente, todos nós somos assim. Então, vamos ser felizes aqui na Terra? Sim! Colocando nossa felicidade onde realmente importa. 2020, a gente percebeu que o que realmente importa é estar junto de quem a gente ama. Imagine só a gente não poder sair na rua, ter que passar longe do próximo porque a gente tem que ficar distante. De que importou todas as conquistas materiais que a gente teve em 2020? 2020 foi um ano de prova para a gente perceber que o que realmente importa é o contato físico, é o sentimento. Ter que dar aquele abraço no irmão, no companheiro, de longe. Quem aqui não gosta de um abraço apertado? Todo mundo gosta. Mas 2020 não foi assim para muitos de nós. E tende a não ser assim por algum tempo ainda, para a gente aprender. Infelizmente, aquela velha máxima é verdade. Geralmente a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. Infelizmente é assim. Então que a gente possa aprender aqui, agora, e não depositar nossa felicidade neste mundo, neste reino. Ter a certeza que nós vamos sim
tem algo melhor esperando nós do outro lado. Mas depende de acordo com quem a gente for hoje. A gente não precisa esperar desencarnar para que a gente consiga ter que a gente abra os nossos olhos. No capítulo 2, vou ler um trechinho para vocês, uma realeza terrestre, uma mulher que foi rainha aqui. Ela fala assim: rainha, eu fui entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei porque não eram de um sangue nobre. Os homens correm atrás dos bens terrenos, como se os devessem guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões. Eles se apercebem logo que não agarram senão uma sombra, e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes são de proveito na morada celeste, os únicos que podem a ela lhes dar acesso. Ou seja, ela está falando do quê? Do bem que a gente pode fazer a nós mesmos e ao nosso próximo, dos nossos sentimentos, das nossas virtudes. Mas não precisa ser... Geralmente a gente pensa assim, mas eu não sou rainha, eu não sou rei. Sim, mas o que a gente pensa, qual é a nossa atitude quando a gente vê um morador de rua? A gente não precisa ser rei. Tudo é questão de ponto de vista. A gente não precisa estar no topo de alguma autoridade, alguma coisa assim, para a gente pensar, fazer essa analogia. É só a gente pensar nas outras pessoas. O que a gente pensa dos nossos irmãos que estão perdidos nas drogas, nos vícios, no álcool, no fumo, na libertinagem? Nós somos, sim, privilegiados no sentido de não estarmos nesses desafios, mas não fazer o bem, sabendo o que a gente pode fazer, e não despertar nesse momento, deixar para desencarnar, para daí despertar, como essa rainha relatou, ou a gente vai despertar agora? Agora é o momento. O momento é agora. O Espiritismo vem trazer para a gente que todos nós somos trabalhadores da última hora. Todos nós estamos nesse planeta por um motivo. Tanto o âmbito espiritual quanto o material está progredindo. A Terra está num momento de transição para um planeta de um lugar melhor, onde o bem prevaleça. Mas existe o mal ainda. Mas a gente está caminhando. Todos nós estamos despertando. Então que a gente consiga realmente colocar em prática os ensinos de Jesus, acreditar na vida futura, crer que há realmente um lugar melhor, que a gente realmente possa colocar em prática os ensinamentos de Jesus aqui na Terra, para que todos nós consigamos acordar num lugar um pouquinho melhor do que a gente está aqui. E ter certeza que a nossa felicidade não está nos bens materiais e nem nesse plano, mas a gente precisa dele para a gente evoluir, porque é aqui que os ensinamentos, os desafios estão. É aqui que a gente consegue colocar em prática, colocar em prova todos os ensinamentos de Cristo. Muito obrigado a todos. Que a semana que vem, na próxima oportunidade, estejamos aqui reunidos novamente. Vamos nesse instante, agradecendo toda a equipe espiritual que aqui se fez presente, agradecendo toda a equipe espiritual de segurança desta casa, que nos protegeu, nos trouxe a segurança necessária
para estarmos aqui hoje. Agradecendo a Ti, Mestre, a oportunidade de estarmos aqui, a oportunidade de aprendermos com o Seu Evangelho, a oportunidade de colocarmos em prática os Seus ensinamentos. Te pedimos, Mestre, nos acompanhar nos nossos desafios, nos intuir para que possamos agir da mesma forma que você faria. Agradecemos a Ti, Pai, por mais esta encarnação, pelos desafios que passamos, porque passando por eles, saímos mais fortalecidos. E assim, com os nossos corações agradecidos, encerramos o Evangelho de hoje dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos nesse instante, nos ligando com toda a equipe espiritual aqui presente, pedindo a eles que nos concedam um passe de refazimento de energias, que possamos nesse passe receber os lenitivos necessários para o nosso corpo físico, para o nosso corpo espiritual. Ficamos assim por alguns instantes, em posição de receptores. Que assim seja. Agradecemos a toda a equipe espiritual que se fez presente. Pedimos humildemente licença para também pedirmos uma proteção na volta para nossas casas, para os nossos destinos. Que possamos ir em paz, em segurança. E que qualquer desafio que nos for colocado à frente, que lembremos sempre como Jesus faria, para que possamos, assim, estar sempre mais próximo dos ensinamentos e das práticas do Cristo. Que assim seja.